Aqui estamos para responder as perguntas de vocês. Eu estou com a Jaqueline. A Jaqueline nos pergunta o que significam defesas primárias e quais são elas. Jaqueline, tudo bem? Em que módulo você está do curso, Jaqueline? E você, quando nos pergunta em defesas primárias, você está falando nos mecanismos de defesa, não é? E quais são os mecanismos de defesa primária, né? O que significam defesas primárias? Bom, em princípio, eu sempre explico para os alunos estarmos na etimologia, fazermos a etimologia das palavras. Então, quando fazemos a etimologia da palavra primária, seriam as defesas que primeiro atingem ao ser humano. Eu prefiro não dizer o homem, porque quando a gente diz o homem, eu acredito não atender a ambos os gêneros, ou aos vários gêneros. Eu prefiro o ser humano. As defesas que atingem o ser humano, as defesas primárias, seriam as defesas, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, como as defesas de autopreservação. Né? Nós vamos ter os impulsos básicos, o sexual e o agressivo, e as defesas de autopreservação. Então, dependendo do autor que nós estejamos usando, também nós vamos ver isso de formas distintas. Vamos falar aqui, se é que você está no módulo de Freud, numa defesa primária, que poderia ser a defesa do recalque. Né? Então, o que significa o recalque? É algo que não pode vir para a consciência, não é? Porque, se vier para a consciência, vai trazer uma quantidade de dor imensa. E pela teoria do princípio do prazer e da realidade que Freud nos institui, é preferencial que isso se mantenha recalcado, ou seja, que isso se mantenha no inconsciente, não é? De uma forma que tenha dificuldade de vir à tona. Eu espero que você tenha entendido. Caso ainda fique alguma dúvida, Jaqueline, nos pergunte mais. Eu estou também com o Eduardo Fonseca. Olá, Eduardo Fonseca, tudo bem? Que nos pergunta o seguinte: para que o indivíduo saia superado da fase oral e futuramente, na vida adulta, não ter problemas com cigarro, bebida, comida, etc., quais as atitudes que os pais devem tomar nesta fase perante o filho? Bom, Eduardo, as atitudes, em princípio, talvez fazer análise, porque ser pai ou ser mãe nos traz, não é, uma questão de responsabilidade. Né? Agora, com relação a saber mexer na fase oral, os pais não precisam só de análise, como precisariam de um curso, de um conhecimento. O que não garante que não haja uma fixação na fase oral, correto? Por quê? Porque o ser humano ele não depende tão somente da atitude comportamental ou amorosa dos pais. É preciso lembrar que existe também a questão genética, e depois, se nós formos até Melanie Klein, existe a posição esquizoparanoide que ocorre de 0 a 6 meses. Portanto, isso torna-se uma coisa muito difícil, muito complexa de nós estarmos dizendo, até porque nós não podemos e não responsabilizamos pai e mãe pelas neuroses que nós temos atualmente. Né? Elas são de responsabilidade de nós mesmos tratá-las. Então, claro que um comportamento sadio de pai e mãe seria fazer análise e conseguir compreender como explicam os psicanalistas a despeito disso, o que eu acho uma coisa utópica, não é? Então, eu não acredito... Veja bem, se nós já temos dificuldade em colocar a população em análise, imagine profilaxia psicanalítica. Acho complicado, adoraria, acho que é utópico. Ok? Jaqueline, ok, a Jaqueline está no segundo módulo de Freud. Muito bem, Jaqueline. Seja bem-vinda. Então, Eduardo Fonseca, não sei se a pergunta, quando você diz sai superado da fase oral. Primeiro que ninguém larga uma fase totalmente. Você sempre está fixado um pouco em cada fase, né? Então, você não sai superado, você sai, digamos assim, de uma maneira mais satisfatória. Poderia ser assim, uma criança que mamou o suficiente. Né? Aí nós vamos para o Winnicott, que diz da mãe suficientemente boa. Mas cada indivíduo é um indivíduo. Então, eu te pergunto, como é que a gente mensura o que satisfaz uma criança com relação à oralidade? Quanto tempo ela precisa ficar no seio materno? Quanto tempo ela precisa ficar no colo da mãe ou do pai? Quanto? Primeiro, não há aparelhos de quantificação. Não é?
Depois, isso vai ser de acordo com cada indivíduo, com cada genética, com cada família, né? Cada caso é absolutamente particular, ok? Espero que tenha ficado respondida, Jaqueline, ficado respondida, Eduardo Fonseca. Temos mais alguém hoje no chat? Há mais alunos? Há mais perguntas? Há mais dúvidas? Senão, nós vamos lá para os e-mails que nos mandam para o sbpi@sbpi.org.br. As pessoas que querem fazer perguntas, que não têm oportunidade de estar no chat às segundas, das 17 às 17h30, e depois vão ver o chat gravado na página. Essas pessoas podem mandar as perguntas por e-mail, ok? Vou esperar mais um pouquinho, estamos às 17h16. Minha primeira vez. Seja bem-vinda, Ana Lígia. Parabéns. Que bom, Rita. Eduardo Fonseca fez uma pergunta. Sim, perfeito. Fátima, entendi. Que bom. Você também está em que módulo, Eduardo? E você, Ana Lígia, você é a primeira vez que está no módulo ou que está no curso? Eduardo Fonseca fez uma pergunta. Em que fase da teoria psicossexual está relacionada a questão do preconceito, seja ela de religião, racismo ou homofobia? Não entendi a pergunta. A teoria está relacionada à questão do preconceito? Ela não está relacionada à questão do preconceito. Veja bem, o preconceito em si é uma neurose, não, uma neurose social, mas não há um relacionamento com a teoria psicossexual. Não há uma fase relacionada a isso. E o preconceito tem a ver com questões, por exemplo, homofobia é um mecanismo de defesa, né, da formação reativa. O racismo também é da formação reativa. Então, isso, por si só, já são neuroses e não preconceitos. Eles são chamados de preconceitos pela maioria da população, mas são neuroses. Ana Lígia, eu estou fazendo alguns cursos para conhecer melhor o trabalho de vocês. Então, seja muito bem-vinda, Ana Lígia. Todas as segundas-feiras, nós estamos aqui no nosso chat, não é? Perguntas, parece que entrou agora. Se vocês quiserem ir continuando. Então, seja muito bem-vinda, viu, Ana Lígia? Nós vamos ter também um congresso esse ano, que vai acontecer 22 e 23 de outubro, 2 dias intensos, não é? Nós temos aqui na página, no www.sbpi.org.br, toda uma explicação sobre o congresso, não é? Com quem vai estar participando, quem são os nossos professores. Nós temos todo um trabalho IAD e temos um trabalho presencial, viu, Ana Lígia? É só você se inteirar, assista todos os cursos, faça os chats e, quem sabe, você será uma feliz aluna da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Eu sou a Fátima Mora, psicanalista integrativa, criadora da psicanálise integrativa. Estou escrevendo a respeito do assunto. Devo publicar um livro sobre isso agora no congresso. Temos mais perguntas, Rita? É Rita Orsini que está aí? Rita, em que módulo você está? Olha, tinham me perguntado, não é, como eu havia dito. Rita Orsini, seja bem-vinda, Rita Orsini. Tinham me perguntado a correlação da psicanálise integrativa com seus autores entre si. A Rita está no 4º módulo. Parabéns, Rita. A interação dos autores dentro da psicanálise integrativa, como é que nós podíamos fazer essa interação dos autores, né? De que forma isso se coaduna? Porque existem muitas dúvidas a respeito do que significa psicanálise integrativa. Eu diria que a primeira questão é que a psicanálise integrativa, ela integra autores que, para a grande maioria dos psicanalistas, seria impossível de estar integrando, especialmente 2 autores, Jung e Reich. Né? Jung, porque ele é conhecido como a teoria do Jung é conhecida como uma psicologia profunda e não a psicanálise, coisa que nós aqui da psicanálise integrativa entendemos que não é verídico, que o Jung é sim um psicanalista, foi um psicanalista, um médico que se especializou na Suíça em esquizofrenia e que tem muito a contribuir com uma obra extraordinária, por exemplo, com a individuação, com a sincronicidade, com os arquétipos, com o self, com os tipos psicológicos. Então, queremos sim integrá-lo e ele está integrado no nosso curso de psicanálise integrativa. Temos também o Reich, este homem extraordinário, também médico,
não é, que também se interessou pelos psicóticos e pelos esquizofrênicos, que criou uma psicanálise que tem a ver com o corpo, não é, com técnicas corporais, e que foi um homem que escreveu livros extraordinários como O Assassinato de Cristo, Escuta Zé Ninguém, onde ele fala de questões sindicalistas, questões governamentais, ele fala de política, sexo e religião. Então, ele é um analista muito completo, então ele está resgatado na psicanálise integrativa. Além do que, também é possível, no curso de psicanálise integrativa, nós usarmos outras ferramentas de manejo terapêutico que não são as ferramentas criadas pelos psicanalistas até então comentados. Ferramentas essas como a regressão, na qual, por exemplo, eu sou professora de regressão, hipnose, arte-terapia, florais, cromoterapia, enfim, uma série de técnicas que são possíveis de ser usadas como ferramenta e que agregam, né, uma série de implementos favoráveis ao paciente. Porque qual é a finalidade de um curso de psicanálise? Qual é a finalidade de um psicanalista? É atender um paciente que necessite melhorar das suas demandas, das suas queixas. Portanto, quanto mais autores e quanto mais ferramentas nós tivermos, certamente teremos mais sucesso nessa intentada do atendimento terapêutico, não é? Visto que eu escuto tantas queixas das pessoas, sabendo que hoje o maior mal no mundo é a própria depressão. Então, quanto mais ferramentas nós tenhamos, melhores analistas nós poderemos ser, ok? Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. Estamos aos 17 minutos e 22 segundos, não é? Lembrando que todas as segundas-feiras, às 17 horas, aqui estamos só para responder perguntas que vocês nos mandam por e-mail ou que vocês fazem ao ar aqui. Não sei se você, Ana Lígia, tem dúvidas, se é que você está fazendo os cursos. Eduardo, a própria Rita, não é? Se vocês têm dúvidas ou se vocês têm perguntas. Senão, eu vou continuar falando tudo aquilo que nos perguntam por e-mail durante a semana. Oi, Simone, você parece que está assistindo pelo YouTube, né? Olá, como é que vai, Simone? Facebook, né, Simone? Você está assistindo? Se você quiser mandar uma pergunta, Simone, faça aí no Facebook que eu vou receber. Faça contato, faça por escrito, faça um comentário que eu posso estar passando isso aqui, entendeu, Simone? Obrigado por você estar no Facebook nos assistindo. Estou muito feliz. Ana Lígia, eu assisti alguns vídeos muito bons seus no Web Divan e no Ronivon. Isso, e se você quiser, Ana Lígia e Simone, vocês podem fazer o curso de psicanálise online gratuito. Eu recomendo a vocês, até antes de entrarem num curso pago, fazerem esse curso gratuito para, quem sabe, vocês se animarem e estarem fazendo um curso na SBPI. O Eduardo Fonseca fez uma pergunta. Ele vai reformular a pergunta. Está bem, Eduardo, eu agradeço muito que você faça isso. Quem sabe eu consigo entender melhor e você fica mais satisfeito. Tá bem, Eduardo? Obrigada. Mas, Simone, que bom. Ana Lígia, façam esse curso online gratuito na página da SBPI, não só o de psicanálise, vocês têm vários cursos gratuitos. Façam esses cursos porque vocês poderão conhecer um pouco mais do nosso trabalho e, quem sabe, animarem-se a poder fazer um curso de uma outra forma, presencial ou online também. Hoje, a plataforma IAD está bastante interessante. E nós estaremos gravando cada vez mais coisas no YouTube e gravando no Facebook, ok? Independente de seu chat, nós temos também outras gravações para poder colaborar com a população. Então, Eduardo, se você quiser, faça a pergunta aqui, que eu ainda tenho tempo de te responder, está bem? Olha, pessoal, vocês podem mandar sugestões de temas para o nosso programa aqui, para o nosso chat. Sugestões, vocês gostariam de saber sobre bipolaridade, depressão, angústia, solidão, relacionamento de casais, crianças. É só mandar os temas que nós preparamos, as explicações sobre o que vocês nos mandarem. Inclusive você, Simone, inclusive você, Ana Lígia, mesmo que não sejam alunos, vocês têm o direito de sugerirem pautas que nós temos muito prazer em passá-las para vocês.
Jaqueline, você também teria mais alguma coisa para nos dizer, Jaqueline? Lembrando a vocês que nós ainda temos 4 minutos de programa, então vocês poderão fazer as suas perguntas, senão nós vamos ficar para a próxima segunda-feira às 17 horas. Nosso e-mail é sbpi@sbpi.org.br, tá bom, gente? Esse é o e-mail para se fazerem perguntas na SBPI de qualquer tipo com relação à psicanálise e até sugerir pautas, temas. Bom, nós vamos terminar o nosso chat agradecendo a Jaqueline, o Eduardo Fonseca, a Rita, a Ana Lígia. A Jaqueline fez uma pergunta. Ela nos disse se eu teria como falar um pouco sobre a ansiedade. E a Rita nos disse que, na opinião dela, sua resposta foi muito clara sobre a fase oral. Obrigada. Muito bem, Jaqueline. A ansiedade, ela só se torna patológica quando ela passa num determinado limite. Nós precisamos da ansiedade para não morrer. Então, por exemplo, a ansiedade serve para nós reagirmos a situações de perigo. Se tiver um tiro ali fora, eu vou não ir na rua, vou entrar em ansiedade, o coração dispara, eu segrego adrenalina, eu fico alerta, com todos os sentidos alerta. Ela se torna patológica quando ela passa de uma ansiedade, quando ela se torna quase que fóbica. Existe um transtorno chamado TAG, transtorno da ansiedade generalizada. A ansiedade é, antes de tudo, Jaqueline, um sintoma. E Freud dizia que o principal sintoma de uma neurose é a ansiedade. Portanto, a ansiedade é, antes de mais nada, um sintoma. E um sintoma de que alguma coisa não vai bem. E essa uma coisa que não vai bem, o sintoma tem sempre por trás de si aquilo que Freud chamava de determinismo psíquico. Há um determinismo, há uma causa original que nos leva na ansiedade. Mesmo que essa causa tenha se instalado no momento do nascimento, nos primeiros anos de vida, ele vai ter uma repercussão na vida adulta, principalmente se houver um gatilho sobre esses problemas. E a ansiedade vai ser um sintoma, assim como a febre nos diz que é uma infecção, o sintoma da ansiedade nos diz que é uma neurose. E ela deve ser tratada não só por um psicanalista, como também ser tratada por um psiquiatra, como muitas vezes eles medicam para a ansiedade. Vocês já sabem que eu sou 100% favorável à psicofarmacologia quando bem aplicada, ok? Então, Jaqueline, a ansiedade, ela é, antes de tudo, um sintoma, e um sintoma de que algo não está bem psiquicamente e que precisa ser tratado. Existe uma ansiedade de alarme, não é? Freud vai falar muito sobre ansiedade. Existe um médico que você pode pesquisar no YouTube, não é? Que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Pode pesquisar sobre o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um médico que fala sobre ansiedade e espiritualidade, é um psiquiatra excepcional aqui em São Paulo e que vai te explicar a ansiedade de um ponto de vista espiritual, se é que você tem interesse. Não é o nosso caso aqui na SBPI, mas não quer dizer que a gente não recomende pessoas como o Dr. Sérgio, uma pessoa internacional, Sérgio Felipe de Oliveira. Pesquisa, você vai gostar do trabalho dele sobre ansiedade e assiste os nossos cursos que você também vai aprender muito sobre ansiedade. Estamos chegando no final do chat, foi um prazer estar com vocês, até segunda-feira que vem. Muito obrigada.